Bom, então é isso. Te agradecer aí por aceitar o convite de conversar com a gente hoje. Aceitar o Covid, né? O Covid, esse eu não aceito, não. Pelo menos, pelo menos sanguinamente, não. Aham. Mas nós estamos fazendo umas lives aqui na Educamp para a gente poder dividir assim, um pouco da experiência das pessoas sobre vários assuntos e aproveitar um pouquinho da sua vasta experiência na psicanálise para ajudar a gente a refletir um Não, é pouquinho aí vasta mesmo, é. sobre o que a gente está passando, né? Eu estava vendo ali, eu comecei a trabalhar com psicanálise em 1980, quer dizer, eu comecei a trabalhar muito antes, mas com psicanálise em 80, você imagina, não sei nem fazer a conta. É muito tempo, né? Sabe tudo, então, né? Não, E quanto mais a gente é, trabalha, menos a gente sabe. menos a gente sabe. E ainda mais agora com esses novos eventos, né? É, Mundiais da humanidade, não é aham, mesmo? é verdade. Mas aí, antes da gente começar, eu só queria falar também, fazer o merchan, né, Ângela? Você viu aqui atrás, né? O que, que tem aqui, né? Ah, o livro. Aham. Ué, É, beleza. Criança e contos? isso, Criança e Contos, né? Eu não vou trazer para frente, porque ele vai ficar ao contrário, né? Porque nós estamos tocando Aham. ao contrário. Mas é uma delícia de É. livro, né? Com várias criancinhas e as suas experiências de vida, né? A criança um contato contínuo com a verdade, né? Quando a gente está disposto a ouvir a verdade, a gente escuta, né? Hum. Então, foi sempre uma coisa que me assim, atraiu muito, né? Assim, ouvir as crianças, né? Inclusive no trabalho, trabalhei muitos anos com criança, primeiro como professora, depois como reeducadora de linguagem, depois como reeducadora pedagógica e depois como analista, né? E depois, E, aquela história, hum. o tempo inteiro como com os filhos, né? E depois com os netos, né? Então, eu sempre tive esse contato, eu sempre levei isso muito a sério, assim, porque acho uma delícia. É. E você Uhum. falou em professor aí, você é de Belo Horizonte mesmo, Ângela? Eu sou de Alvinópolis, Minas Gerais, uma Hum. cidadezinha do interior, perto de Monlevade, lá para aquela região. Mas saí de lá pequenininha, então vivi muito tempo Entendi. aqui. Uhum. Moramos um tempinho em Diamantina, depois voltamos a Belo Horizonte, mas assim, a cidade que eu mais convivi, né, assim, com ela foi Belo Horizonte mesmo. E você vem de uma família grande? É, Como é que é? eram 7 filhos, né? 2 já Uhum. faleceram, mas assim, são 7 filhos, então é uma família grande. Então a gente tinha essa oportunidade da vida social, né, o tempo inteiro, muito cedo, né? E falar em família, estão todos saudáveis, todos bem? Tudo bem, Todo mundo tudo aí, você bem. também? Quer dizer, Tá dois bom. já faleceram dos meus irmãos, mas os brotos, né, dos irmãos estão todos por aí. Tudo bem. Ótimo. Tem aí o Rodrigo também, entrou lá de Toronto, né? Isso. Aí, Maria Tereza Maria Fonseca. Tereza Boa é noite. prima. Falando um oi para todo Você vai mundo ver aí, que a você fica à família é vontade. grande, né? Se você quiser dar oi também, pode dar, fica à Vanessa, vontade. tudo bem. Mas então, Ângela, Então, voltando um pouquinho ah, para o seu livro aqui, puxando um gancho para as criancinhas. ah. O que você me fala um pouco aí das crianças e a pandemia? Olha, eu queria até primeiro situar um pouco assim a conversa da gente pelo seguinte, Hum. porque certamente que as crianças vão estar, né, incluídas, mas assim, é, a psicanálise e a pandemia, quer dizer, né, quando você me chama como psicanalista para conversar sobre isso, eu acho Uhum. que a pandemia é um universo, vamos dizer, é um cenário real, né, a que todos nós estamos assujeitados no momento, né? Aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, no mundo inteiro, né? Uhum. E então, assim, falar da pandemia em si, eu acho que tem quem esteja falando sobre
os infectologistas, os epidemiologistas, né? Os médicos, os governantes, cada um está falando de um lugar. Mas a psicanálise, ela fica, de repente, ela é desafiada, né, a tratar do particular nisso. Por isso que eu insisti com você, quando nós fomos colocar o título aí da nossa conversa, né, da pandemia, assim, como é que cada um estaria lidando, a pandemia em particular, né? Porque é essa pandemia, né, Luiz, que eu escuto, né? Que eu escuto quando eu estou ouvindo os pacientes, né? Quando eu estou trabalhando. Então, assim, é essa pandemia particular que eu ouço, porque eu diria que a pandemia como um todo, ela é inanalisável. Eu até comentei com você outro dia, né? Assim, na época que estava tendo aquela inflação avassaladora, etc., as pessoas vinham todas, chegavam no consultório falando de inflação. Eu falei, gente, não vou ouvir sobre inflação, porque a inflação é inanalisável. Todos nós estamos sujeitos a ela. O que toca cada um em particular é como que, né, que cada um está vivendo aquilo e sofrendo com aquilo, né? E, num certo sentido, é um momento mesmo muito... Tem um imperativo aí, né? Assim, categórico, né? Assim, tem uma sujeição que nós todos estamos vivendo a uma situação que a gente não tem muito o que fazer com ela, a não ser, lembrando o nosso amigo Freud, né? Cuidar do próprio governo, né? Assim, porque a gente fala, quando não há governo, faça você o seu, né? Cuidar do próprio governo, cuidar da saúde, cuidar do que a gente pode cuidar, né? Então, quando você falou aí das crianças, eu acho que elas também estão assujeitadas a esse cenário, né? Então, assim, está tudo diferente, está tudo enfiado dentro de casa, né? Todo mundo... Então, assim, elas não estão... Você fez algumas perguntas aqui para mim que eu achei interessantes, assim, né? Como é que vai ser essas crianças, né, que estão vendo as pessoas todas de máscara? Sem querer, vamos dizer, conceituar demais, né? Assim, quem é que não usa máscara, né, Luiz? Elas agora estão mais evidentes. Estão mais evidentes. Estão mais evidentes, mas assim, é claro que a criança vai incluir isso no imaginário dela. As pessoas usam máscara, tem aqueles cara dura que não usam máscara, quer dizer, a criança vai aprender, inclusive, a fazer esse juízo, dependendo do juízo que os pais fazem, né? Em casa. Aquilo que eles também sentem, que eles pensam, é aquilo que vão passar, né? Alguns vão achar que é uma bobagem, outros vão achar que é importante, né? Assim, mas elas vão estar sujeitadas a esse mesmo momento, né? Que nós todos estamos, né? Assim, alguns com mais sofrimento que outros, né? O Freud, ele falava assim... Eu posso ir falando? Pode ir falando. Fica à vontade. O Freud, ele falava assim que o sofrimento da gente se originava de três lugares, assim, né? Vinha de três origens. Uma eram as intempéries, era a natureza, né? Eram os desastres e as coisas naturais. O outro lugar de onde a gente sofre é o corpo. E, por último, ele falou, e os piores, né, os que a gente mais... ele achava fácil. Eu acho que são os piores, aqueles advindos dos outros seres humanos, né? Então, eu fiquei pensando, na hora que nós começamos a conversar outro dia, que a pandemia, ela está, de certa maneira, ela está incluindo isso tudo. Porque você não pode dizer que um vírus desse que apareceu de repente, etc., que ele não seja uma hecatombe da natureza, né? Você pode até dizer, é uma hecatombe da natureza, né? É uma coisa vinda, sei lá de onde, se é da China, de onde que é, mas é uma entidade, né? Um ente, né? Natural, assim, que você não sabe onde que está, etc, etc. Você sofre disso no corpo, né? E você sofre disso na relação com os outros seres humanos, porque isso está interferindo, né? Está limitando, está
mutando, está criando um outro parâmetro de relacionamento no mundo, né? Que não é o que a gente estava acostumado, assim. Já era difícil. Freud lá, ele está falando essa conversa dele lá em 1900. Uhum. Né? Então, assim, Já não sempre era foi fácil. assim. É bobagem a gente achar que não, mas assim, sempre foi difícil, né? Uhum. O relacionamento com os outros. Sempre foi difícil lidar com as intempéries, etc. Quantas pestes já houve no mundo, né? Quantas Inúmeras, doenças, né? quantas guerras, né? A guerra também é um Uhum. exemplo interessante desse. Mas eu estou falando da natureza. Quantas coisas desse tipo, né? Enchente, É, incêndio, seca, é. neve, o diabo a quatro. Gafanhoto. E agora, gafanhoto, né? Então, assim, e agora essa pandemia é interessante porque ela reúne isso tudo, né? Uhum. A relação com o outro, né? O sofrimento no próprio corpo, né? É. E, a questão de onde que vem essa coisa, como é que se debela isso, como é que se trata disso, como é que se, né? Então, assim, eu hoje estava Mas, ouvindo aí as notícias das vacinas, né? Mas assim, já uhum. é uma perspectiva, né? É. Uma das coisas que você levantou uma questão aqui É um foi atenuante, né? Um atenuante também que ficam soltando para a gente poder conviver mais, né? para a gente suportar, né? Não, mas é Suportar, né? verdade, é uma expectativa qualquer, né? Eu até, você É. sublinhou uma coisa que eu escrevi lá no conto, que eu falei que tem muita Aham. gente que adoece, e a Isso, é. esperança, a esperança também adoece, não é? Eu ia até te perguntar disso, né? Muita esperança e a falta dela também, né? Claro, quer dizer, é preciso ter esperança, mas eu, depois de tantos anos de trabalho, quando eu falo trabalho, é trabalho mental, trabalho psíquico, trabalho comigo, né, com a minha vida, Uhum. eu acho que a esperança, ela é preciso que seja uma esperança sem objeto, assim. A esperança no sentido de um desejo, de uma vontade, de um movimento, a esperança nesse sentido, porque se eu colocar ela em algum lugar e ficar agarrada naquilo, é isso que eu chamo de Uhum. adoecer. Você adoece. São os Uhum. ideais, é aquilo que você espera É. demais de alguém, ou de uma situação, ou de um casamento, ou de um trabalho. Né? Se você agarra Uhum. naquilo com que eu estou chamando de esperança doentia, é isso. Né? Se você agarra uma crença, uma coisa Uhum. religiosa, o que for, se você agarra É. demais aquilo, você adoece. Você perde o senso. Você perde a Uhum. capacidade de perder, né? De sentir, Então, então, eu acho que a esperança tem a medida certa, né? Naquele conto eu falo que eu dormia toda noite com uma esperançazinha, É. mirradinha, mas eu ficava doida para dormir com ela, porque era alguma coisa. Eu, pelo menos, tenho animo de acordar no outro dia, né? É. Você falou aí de uma experiência própria, aproveitar que a Nádia Batista perguntou como é que você está passando por tudo isso. Se quiser Porque, de responder. certo modo, eu não. Isso era uma coisa que eu queria enfatizar, né? Porque eu não Hum. conseguiria falar da pandemia que não fosse a minha, né? Uhum. Aquele conto que eu mandei para você foi uma das maneiras. Eu tenho escrito muito, assim. Você me chamou aí de escritora, eu achei engraçado, porque eu falei, ser chamada de escritora ou viver disso, eu imagino que é uma maldição, viver disso, assim, né? Aham, Ser aham. escritora. Mas É. eu ando escrevendo, né? Esse Mas você livrinho, é por exemplo, blogueira, é escritora, é blogueira, o que mais? São não, várias coisas. meus blogs estão bem encostados, sabe? Porque quando Aham. entrou essa turma toda aí né, de Google, de Instagram, de Facebook, de não sei o que, né, que ganham dinheiro com isso e tal, aí já não estava me agradando muito, não. De princípio, eu Uhum. achava bem gostoso, porque era só por diletantismo mesmo. Uhum. Mas então os blogs estão bem encostados. Esse livrinho do Criança e Contos é resultado, é transcrição de um blog meu, né? Do blog. Eu fui Uhum. anotando e contando histórias então isso aí foi um movimento desse. Agora, eu sempre gostei de escrever e acho que é um ótimo remédio, assim, Uhum. né? Nessas horas de, porque nós estamos falando
A pandemia, por exemplo, essa época de confinamento, eu vou, dia 17 agora, faço 5 meses que eu estou em casa, sozinha. Também. Eu também. Né? Ah, sozinho tem essa questão, o agravante, né? É. Então, eu estou sozinha, então essa hora em que você, o isolamento, o confinamento, ele te testa, ele te prova, ele exige que Uhum. você se essa intimidade, vocês, por exemplo, que estão casados, ou que têm outras pessoas, ou que estão com os filhos, a família, sofrem essa intimidade forçada, né? Porque uma coisa é você Uhum. vai, trabalha, volta, aí encontra com quem você ama, que delícia, né? Tá com saudade, passou o dia fora. Mas essa intimidade obrigatória, forçada, né? Que É. tem hora que fica difícil, né? Imagino que em muitos momentos está sendo. Eu ouvi algumas pessoas antes da live, assim, para algumas pessoas assim está sendo uma oportunidade muito interessante de aprofundar os laços que essa vida Uhum. corrida para lá para cá estava dificultando, né? Mas no meu caso é uma intimidade forçada comigo Uhum. mesmo, com as minhas coisas. Outro dia lembrei de uma amiga que ela falou: Nossa, Ângela, eu estou indo dormir mais cedo para ficar menos tempo comigo. Porque eu sou chata demais, sabe? Eu sou chata demais. Estou indo dormir mais cedo para ficar menos tempo comigo. Mas então, assim, é A uma hora que você intimidade acordar no meio forçada, da noite é ruim, né? né? Mas assim, É. tudo, com a sua casa, com as suas coisas, com a sua vida, com o que você fez, deixou de fazer, como é que vai ser, Uhum. né? É uma hora de muita introspecção nesse sentido, assim, o que é a minha vida, o que tem sido, né? É uma hora em que você vê também em que resultaram as suas relações, né? O seu trabalho, o que você vai É. fazer. E nesse momento, assim, qual a perspectiva, né? No meu caso, que estou já com 76 anos, quer dizer, né? Uhum. O que eu tenho ainda por fazer, o que eu gostaria de fazer, vale a pena? Uhum. Porque essa turma que Uhum. sai na rua sem máscara, sem tomar cuidado nenhum, não sei se eles se perguntam se a vida vale a pena ou se, né, se estão afim É. de fato É. de viver, ou se faz de conta que nada disso. Faz de conta que não tem pergunta nenhuma, porque tem isso também, né? Tem muita gente que não se pergunta nada, não. Né? Vai levando, né? É, parece um arrobo juvenil, assim, né? Aquela coisa, né? Meio... Não, eu acho que é mais que isso. Né? Você estava falando Você botou aqui uma escolha, convivência com a verdade, escolha consciente. Ficar em Uhum. quarentena, isolamento é a escolha para se evitar o risco. Primeiro, a ideia de consciência para um analista é meio engraçado, né? Porque assim, você fala assim, porque de sã consciência, para a gente não existe consciência sã. Uhum. Existe o É inconsciente, um isso, né? certo É. arranjo que a gente já vai aprendendo a fazer com o mal-estar, Uhum. com a sacanagem que a gente faz com a gente, né, existe uma pulsão de vida, uma pulsão de morte, que você vai se negociando e aprendendo a Negociar. recriar isso na vida, né? Aham. Mas essa É. turma que sai assim, primeiro a gente tem que considerar que nós estamos falando aqui, talvez, de um pessoal de classe Isso. média alta, não é? Porque o Uhum. pessoal que tem que sair, que nem sabe direito que história é essa, nem tem tempo de ficar escutando todas essas coisas de medidas É. sanitárias, etc. Tem essa É. turma que está no inteiro desamparo. Quando o Uhum. Freud falava assim, a psicanálise é um tratamento de elite. Mas ele não está Uhum. falando de elite como, politicamente falando, economicamente falando, financeiramente falando, necessariamente não. Ele estava falando assim, quem está no registro da necessidade, quer dizer, né? A criatura que de manhã cedo não sabe se vai comer na hora do almoço, muito menos à noite, nem se vai ter onde dormir, Uhum. não tem a menor possibilidade dela estar colocando em questão o que ela deseja, Claro, né? Não vai né? nem pegar Covid. Não, assim, não, não passa. Então, era nesse É. sentido que ele falava da elite, mas a elite no sentido de alguém
capaz de considerar um desejo, levar em conta, né, e fazer valer, né, e se perguntar sobre isso, né, o que eu desejo. Porque quando você pergunta o que eu desejo, a barriguinha já está cheia. Já almoçou, já jantou, já dormiu em algum lugar, né? Supostamente era disso que ele falava, né? É. O básico já está ali, né? Na escala, né? Então, assim, se você estiver passando fome, não tem análise possível, não, né? Então, assim, quando você falou da escolha consciente, né? Nós vamos supor, então, gente que supostamente pode se perguntar e fazer uma escolha. Se a pessoa ainda assim, né, tendo essa condição de se perguntar, vai para a rua, se arrisca, põe em risco os outros, etc., né? Tem uma questão aí que eu acho que é de outra ordem, assim, né? Tem hora que eu acho que tem gente kamikaze, né? É uma coisa suicida mesmo. Ou também coloca os outros nessa condição. Agora, tem também um outro tipo de denegação, né? Denegação psicótica. A realidade está aí, mas eu não quero saber. Faz de conta que ela não existe. Tem muitos pairando por aí desse jeito, né? Demais. Ou então é uma denegação onipotente, assim. Comigo não vai acontecer nada, não. Né? Não acontecer nada, eu sou uma pessoa saudável. Esse bicho não me pega, não, né? Então... A gente vê isso no caminhar, das vezes, né? Tem hora que eu estou indo de máscara ali na rua, vem uma pessoa sem máscara, eu já começo a desviar, mas a gente nota no porte do caminhar que é esse sentimento meio onipotente. Porque a criança pequenininha, a criança que tem 2 aninhos de idade, ela tem esse tipo de onipotência, né? Uma delícia. Tipo assim, ela tromba numa mesa, aí ela chora, zanga com a mesa. A mesa né? Essa coisa paranoica, assim, a mesa que me bateu, né? Ela não tem essa ideia da causa e consequência, ela vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, né? A perder, vai aprendendo a se mancar, né? Desconhecimento mesmo, né? Inexperiência. A Dani está falando aqui dos otimistas e responsáveis. Ah, pois é. Eu não sei. Quem falou isso? Dani. Deixa eu ver aqui. Otimista, eu não sei, porque eu entendo otimista. Eu me acho a pessoa maior otimista. Assim, eu acho que eu sou uma otimista inveterada, mas o irresponsável é esse que eu sou uma otimista responsável, do tipo assim, né? Igual nós estávamos conversando outro dia, da história lá que você leu no conto, né? Eu vou cozinhar, estou aqui sozinha, cozinhar para mim. Vou botar uma linguiça com legumes para assar. Ai, que delícia, que eu adoro cozinhar. Aí eu falo, aposto que vai ficar uma delícia essa linguiça com esses legumes. E esse tanto que eu estou fazendo aqui é bom que já fica pronto para amanhã, né? E, quer dizer, eu estou sempre considerando, com tanta pandemia e tanto Covid, que há um amanhã. Isso eu acho otimismo. Mas é um otimismo responsável, né? A história do bolo, né? Estou fazendo um bolo, opa, eu tenho um bolinho, eu não compro pão, não, eu adoro uma fatia de bolo com café. Então, eu falei assim, ó, que delícia, já tem bolo aqui para a semana toda, né? Semana toda tem bolo. Quer dizer, eu estou considerando que tem amanhã, que tem depois de amanhã. Hoje em dia, isso é o maior otimismo. Eu não estou imaginando. Quando eu li isso lá no seu conto, eu senti assim, na pele isso, porque já várias vezes a gente olha para o bolo ali, a farda fazendo bolo, a esposa, às vezes faz um bolo e pensa assim, olha só, aquele bolo vai durar a semana, nós vamos durar a semana toda. Né? Nós vamos durar. A morte está aqui tá nos rodeando, ela está aí fora, ela está aí para todo lado. Eu estou me cuidando, faço o que eu posso fazer, né? Mas eu estou apostando que isso aí eu não acho que é esperança doente, não. É uma expectativa. Isso que eu chamei de uma esperança sem objeto. Tem amanhã, né? Vamos hoje, vamos amanhã, né? Vamos dia a dia, não é? Que é das coisas mais difíceis da gente conseguir.
levantar todo dia e pensar naquele dia e no amanhã, não é? Uhum. É o máximo que a gente chega, né? Amanhã ou depois de amanhã. Tem hora que eu tenho dificuldade de saber. A Nádia perguntou sobre a minha experiência. Tem hora que eu tenho dificuldade de saber assim, exatamente que dia é hoje, né? Eu tenho uma agenda direitinho, tenho meus atendimentos, meu trabalho, mas tem hora que gente, com cara de, hoje está com a cara de domingo e ainda é sexta, né? Assim, qualquer coisa, né? Deixa eu te interromper só um minutinho aqui, para eu não Vai me perder essa falando pergunta. aí. Tem outras já na fila aqui. Como ajudar uma pessoa de 80 anos que está dentro de casa para se sentir melhor, mais útil e feliz? Qual a sua sugestão? Ruth Musi pergunta. Eu sinceramente, eu acho assim, que a gente ajuda muito quando a gente está bem. Eu não sei se é uma pessoa que ela está com essa pessoa, né? Se ela está acompanhando essa pessoa, como é que é. E quando... Ou se é ela mesma, né? Se essa pessoa está sozinha, como é que é, né? Uhum. Eu acho que é a mesma receita, né? Eu acho que detestava a história de receita, mas assim, é igual a criança, né? O que a gente faz com as crianças? Eu acho que a primeira providência era os pais se cuidarem, eles estarem bem, eles acharem coisas interessantes que eles podem fazer, eles se empenharem com o trabalho que eles estão fazendo, ou se estão trabalhando de casa, se estão dando aula, se estão, seja o que for, mas eles procurarem estar bem e manterem o máximo possível aquela rotina da criança, por exemplo, o horário de almoçar, o horário de jantar, o horário de dormir, não é? O horário de que podem brincar, que eles estão viciados, porque agora tem as aulas também online, né? Mas assim, como adulto não é diferente, porque se alguém está acompanhando essa pessoa, é tão importante que ela esteja bem, porque a pessoa nessa companhia, certamente que ela vai achar alguma coisa para fazer junto com essa pessoa, né? Para sugerir a ela. Eu me vi muito cerceada. Agora eu já comecei a fazer alguns exercícios, assim, vou para um lugar bem longe que não tem movimento nenhum para caminhar, etc. Mas eu fui obrigada a parar, né? Por exemplo, a minha natação, eu parei a esse tempo inteiro. A caminhada, mais recentemente que eu comecei, quer dizer, logo a coluna começa a dar notícia. Com certeza. Mobilidade, musculatura vai, né? Então, esse tipo de... Primeira providência é a gente estar bem, porque se a gente estiver bem, né, se cuidando, a gente certamente vai franquear para quem está do lado, né? Vai ajudar quem está do lado a ficar bem também, não é? E isso que eu chamei de otimismo é realismo. Assim, o que eu posso fazer dentro de casa? Eu acompanho as notícias, eu fico na maior torcida. Torcer a gente pode. Para o Galo, para acharem uma vacina, né? Torcer a gente pode torcer e acompanhar e se interessar, claro, né? Mas não está na minha alçada, né? Encontrar essas coisas. Fico orgulhosíssima quando eu descubro, né? Que tem os brasileiros, os mineiros, o pessoal que está fazendo pesquisa, que está descobrindo as vacinas. Fico no maior entusiasmo. Maravilhoso. Acho super bacana, né? Olha só, ela está falando, obrigada, é para minha sogrinha, minha mãe do coração, a Ruth Musi. Então, se ela estiver, né, podendo acompanhá-la, essa presença ou esse apoio, né, isso tudo é muito importante, né? Agora, Ângela, deixa eu só registrar aqui, porque senão o pessoal vai ficar bravo comigo aqui. Eu tenho que puxar aqui uma pergunta que a Áurea deixou aqui, que eu tenho que puxar no Instagram. A Camila comentou que ficar sozinho não é tão ruim, nem é um agravante, porque eu falei um agravante, mas não é. A Vani perguntou também por que... Tem muita gente descobrindo que a quarentena está uma delícia e que quando acabar a quarentena não vai querer acabar a quarentena. Não vai querer acabar, né? A Vani também perguntou por que escritor é ruim, por que viver... Não, porque isso é um desígnio, né? Quando a pessoa é escritora, é um desígnio, assim, algo com que ela se compromete, né? De manhã, de tarde, de noite, todos os dias, não é? E que muitas vezes ela vive disso. Aí eu que estou falando, para mim talvez seria
pesado, né? Assim, também já ouvi muitos escritores falando isso. A própria Clarice Lispector, que eu andei lendo muito recentemente, tem hora que ela fala, meu Deus do céu, né? Assim, mas ela precisa escrever, né? É nesse sentido. Nessa quarentena eu andei muito precisando escrever. Não foi simplesmente assim, vou escrever, que acho bacana escrever. Não. É escrever para ficar bem, assim, para, né, botar para fora um tanto de coisa que estava na cabeça. Né? Muito... Deixa eu puxar uma pergunta aqui. Oi, Ângela, na sua opinião, que tipo de marca subjetiva... Peraí, aqui, ó, vai aparecer aí, ó. Apareceu? O sujeito herdará dessa experiência. Mais alguma Isso. coisa? Pergunta? Por enquanto é essa. Nossa, eu de princípio, eu só posso conjecturar. Eu nem faço muita ideia, mas eu faço algumas ideias. Né? Por exemplo, eu acho assim que quando você pensa que se você puser o pezinho para lado de fora, né? Pode estar cheio de bicho ali no corredor, né? Se você não lavar as mãos, né? Se você se encontrar com alguém, se você... Enfim, essa noia que fica na relação com o outro, né? E, com razão, né? Não é uma noia, né? Não é coisa só da cabeça. Se você... Isso, é lógico que isso deve ter efeitos, né? Quando eu vejo, por exemplo, né? A minha neta de 16 anos, né? As meninas de 16, 17, 18, 20, todo mundo, né? Completamente tolhido, né? Nas suas relações afetivas, né? Emocionais, assim. Então, assim, claro que isso vai deixar um registro, né? Assim, vai deixar uma marca. Talvez, eu acho assim, né? Vai ser uma marca subjetiva, mas que vai continuar sendo subjetiva. O que eu quero dizer com isso? Não vai ser uma coisa genérica, não. Né? Por exemplo, para mim, o que seria completamente diferente do que seria para uma jovem de 15 anos, de 16, para um outro. Tem a particularidade, aquilo que eu fiz questão de enfatizar de princípio, né? Tem uma subjetividade, como o próprio nome indica, que é do sujeito. Então, certamente que, dependendo de como ele viveu essa época, essas coisas todas, se ele perdeu pessoas próximas, né? Tá cheio de gente aí que perdeu alguém próximo, claro, né? Cheio. Assim, como é que isso foi vivido em família, como é que isso foi proximamente, particularmente, ele vai ter mesmo, vai ter a marca dele desse tempo, né? Com certeza. Não dá para generalizar, não. Mas eu cá imagino que essa experiência subjetiva, né? do isolamento, do desemprego, né? A palavra desemprego, eu acho ela tão legal, porque não é só o desemprego laboral, assim, faltando trabalho também. Tem muita gente sofrendo com isso, mesmo gente que estava bem situado, bem colocado, que tinha sua empresa ou que tinha seu trabalho, né? Mas o desemprego psíquico também, assim, afetivo. Tem gente que está querendo se encontrar com alguém, amar alguém, né? Se relacionar com alguém. Então, assim, é um desemprego generalizado, né? Quando essa pessoa que perguntou da história do ser útil, nós estamos falando disso. Né? O desemprego é a inutilidade, é assim, a vontade de querer fazer alguma coisa e não ter jeito. Não é? Então, certamente que vai haver. Eu não sei dizer genericamente assim, não, porque eu ouço muito as pessoas uma a uma, né? E eu tenho o hábito de me ouvir também, assim, particularmente. Então, mas que vai ser uma coisa interessante, assim, vai ser um negócio diferente, vai. Agora, a humanidade sempre se arranjou com as coisas, né? Acontece uma guerra, a guerra, que depois da guerra vai ser isso, vai ser aquilo. Nada. O ser humano também é muito sem vergonha, né? Ele se ajeita e vai embora, inventa outra coisa, vai em frente, né?
Eu estou tentando tirar aqui. Você tá enxergando a pergunta? Ainda? Tô. Estou tentando tirar ela e não estou conseguindo. Quem souber me ajudar aí, pode escrever, por favor. Às vezes a dona da pergunta sabe. Às vezes ela não sabe. Ela não está saindo de jeito nenhum. Tá vendo? É uma pergunta sticker, que chama essa, né? E fica o tempo todo aqui. A Aurinha deve estar trabalhando e deixou a pergunta aí. Deixa eu tentar tirar aqui só um minutinho. Isso vê aí. Mas essa questão da subjetividade, né? Todo mundo está se perguntando sobre isso, porque tem uma área que faz limite com o outro, né? Assim, a minha casa, a casa do outro, a minha porta, a porta do outro, a rua, né? A relação com o outro, é uma área que está assim, ela fica muito maltratada, né? Nessa época. Uhum. Ela é maltratada, assim, nesse sentido de que o que faz limite comigo é perigoso, né? Eu não sei as crianças, por exemplo, como é que elas vão entender, né? O outro é perigosíssimo, né? A rua é perigosíssima, né? Se eles vão entender assim, vai depender, de novo, assim, muito da família, dos pais, de como é que eles vão lidar com isso também. Né? Mas você não acha também que isso, que o ser humano também, às vezes, ele vai desvalorizando isso muito rapidamente, como faz com cultura, com vai! Olha, você quer um exemplo assim horroroso? A história das mortes mesmo. Hoje eu ouvi, né? São quase 100 mil mortes, tem 90 e tantos mil. 2.700.000 e não sei quantos infectados, né? Chega uma hora que é a história da banalidade do mal, isso fica banal. Né? Eu lembro quando as primeiras cenas que eu assisti daquelas retroescavadeiras enterrando aquele tanto de gente lá no Amazonas, foi quando eu escrevi aquele conto. Que eu falei, aquilo ali você perde inteiramente a singularidade da morte, assim, a importância de cada morte, né? Porque fica uma coisa, né? Banal. Vira um número, né? Você escuta, de princípio você fica horrorizado. Depois, não. Os caras enterravam a gente junto uns com os outros, não tinha como identificar, não tinha como saber que hora que morreu, o atestado de óbito não era eficiente, né? Assim, então, assim, o próprio registro simbólico de uma morte, isso ajuda a gente a elaborar a morte de alguém, né? Assim, você perdeu uma pessoa, mas você conheceu, você soube que hora que ela morreu, de que ela morreu, como é que foi, né? Onde é que foi o enterro, quem que foi lá no velório, isso tudo ajuda. Agora, esse tipo de morte, como está ocorrendo, né? Que aos montes, assim, vai banalizando, não passa ninguém está nem ligando mais. Isso e da família um poder nem despedir, né? É um mecanismo também. Tipo assim, o horror é tanto que eu vou desligando e. Né? Terrível. Eu ainda continuo apanhando aqui do. Você está vendo a pergunta ou não? Está aparecendo isso aqui? Está em cima da minha cara aqui. Pois é, e eu não consigo tirar. Não sei o que está acontecendo. Se travou. Eu não sei como é que faz isso. Minha sapiência não chega tanto, não. Ela não Agora, quer sair de jeito a pessoa que perguntou sobre o que fazer, não é assim, a gente tem sempre que se perguntar pelos recursos que a gente tem para lidar com a angústia, né? Você gosta de desenhar, você gosta de cozinhar, você gosta de fazer artesanato, né? Você gosta de lavar roupa, adoro lavar roupa. Assim, gosta de lavar roupa, gosta de arrumar casa, cuidar de planta, quer dizer, vai, né? Eu tenho visto tem tanta muita gente que vai buscando isso automaticamente, né? Hein? Tem gente que busca isso automaticamente, né? Mas tem gente que desativar os comentários, será que não some essa pergunta? Desativar os comentários? Peraí. Desativar pergunta.
Olha lá, desativei os comentários, mas a pergunta continua. Isso é arrumação da Áurea. Fala com ela para tirar. O bom é que na gravação não vai aparecer, então você não vai ter esse problema. Ele vai ficar gravado, né? Então... Sei. Eu também não sei, não. Mas então, Aloysio, essa quarentena, né? Assim, muita gente, você estava falando, muita gente falou que eu estou gostando dessa quarentena, sabe? Assim, porque quarentena é esse tempo né? A gente usa, é um tempo de resguardo, né? É um tempo é mais ou menos como o tempo de resguardo do parto, né? Também, né? Antigamente eles falavam nesse tempo de 40 dias, né? O resguardo de cuidado, de abstinência sexual, olha só quanta gente está de quarentena, né? É um tempo exigido também quando se deixa um cargo público, né? Para não haver compromisso assim o sigilo com relação a informações importantes que a pessoa tem naquele trabalho, né? Então, eu até me perguntei, né? Eu falei, gente, será que informações importantes será que nós vamos ter quando terminar essa quarentena sobre a morte, né? Sobre o tanto sobre a minha solidão, sobre o que eu quero da vida, né? Porque se a pessoa pensar, vai ter muita coisa que vai resultar desse tempo, né? Mas aí depende muita reflexão frutífera aí, né? Depende do sofrimento, né? O Freud falava assim, o que se pode esperar de uma análise? Ele falava, transformar a miséria neurótica numa infelicidade banal. Isto é, numa infelicidade comum. Quem tiver muito bem, conseguir trabalhar muito bem seu tempo, a sua solidão, a sua dificuldade, o seu limite, né? Quem tiver com a cabeça muito boa, vai estar só banalmente infeliz. Porque eu duvido que tenha alguém feliz nessa quarentena, feliz. Não deve ter, não é possível. Difícil, né? É uma infelicidade banal. O Freud chamava de miséria neurótica, é muito pior, quer dizer, é tudo isso ao quadrado, né? É tudo intensificado, é tudo sofrido, é tudo angustiado, né? Tudo a miséria neurótica, porque a neurose é uma miséria quando ela está braba, né? Quando ela é braba. Então, certamente tem muito sofrimento e tudo. A tentativa é de ficar só comumente infeliz, né? Porque no mais tem coisas que a gente não está sabendo o que fazer com elas, né? Agora, eu fiz isso, andei trabalhando o que deu. Agora era legal, né? Ouvir um pouco o que as pessoas estão pensando, colocando como questão, né? Você perguntou aqui. Pode falar. Falou que o isolamento nos traz algumas reflexões. O quão importante é gostar de estar com você mesmo. Isso. Aquela mesmo que a gente, não goste muito, né? Viu, Luiz? Mesmo que a gente não goste muito, é bom a gente trabalhar isso, né? Nós estávamos falando do espelho, né? Nossa Senhora! Do espelho, pois é. Uma peleja. A Dani que eu falei lá no começo, é a Dani, mãe da Paula. A Dani crochetita. Lá em casa a gente cozinha, crocheta, pinta a parede e vamos vivendo. Isso. Assim. O que é? Aí ela agarrou, mas não fui eu que fiz isso. Tem gente se defendendo aí. Tem gente se defendendo aqui. O interessante Laurinha Porto, o interessante é que as crianças estão felizes. A parte social que as coloca à prova foi retirada. Como é que é? A parte social que as coloca à prova, foi retirada.
Não, e tem uma coisa muito... Tem muita criança que está gostando disso, é a intimidade com os pais. Os Né? A pais, né? presença Mais dos tempo, pais, né? o estar o tempo inteiro com os pais, porque tem muitas situações que as crianças, né, é aula disso, aula daquilo, natação, é não sei o quê, aula de inglês. Então, assim, eles têm gostado de estar também, né? E isso que a Uhum. Laura falou também é interessante, quer dizer, eles não estão passando pelo desafio, a cobrança, né? Da escola, de outras coisas, ou do convívio social em outros lugares, né? Estão com papai e mamãe, né? Os meninos da Laura são pequenininhos ainda, né? Assim, Uhum. mas tem a turma chiando com a história da escola online, né? Assim, É. Ô, os Ângela, pais... tenta baixar um pouquinho a sua câmera, só para você aparecer mais para essa pergunta não te tampar. Aí. Mais um pouquinho, se der. Só se fizer Porque... assim, ó. Ele já está Aí, pronto. inclinado. Aí. Aula. Aí melhorou, porque a pergunta não quer sair de jeito nenhum. Ficou A fixada. pergunta que não quer calar. É, que não quer calar. É. Mas a história das crianças, por exemplo, você fez uma pergunta aqui, que a escola, qual seria o papel da escola à distância? Eu fiquei Uhum. rindo com a pergunta, porque eu falei assim, gente, é o mesmo papel que ela tem presencialmente, educar, né? É. Mas assim, como é que ela vai se haver com isso? As escolas estão passando muito aperto com isso, né? Elas estão se desdobrando e redobrando e estudando, né? Porque ninguém estava esperando por isso, né? Assim, por essa É. E nesse nosso mundo moderno coisa atual, né, súbita. com pouco tempo dos pais, né, para ficar com o filho, né, a escola tem um papel muito grande, né, de muitas horas com a criança, né? É. E que Até os agora foi pequititos, né? Tem um horário de vivência, de não sei o quê. Quer dizer, as escolas estão se virando, inclusive, para sobreviver. é. Porque, né, para manter, inclusive, o funcionamento, né? Agora, Uhum. vê as outras perguntas aí. Deixa eu ver aqui. Peraí, tem que puxar. Então, mudar o ângulo, a gente já mudou. Humberto, Ó, deixa eu ver aqui mais uma. Peraí, só um pouquinho. O Rodrigo aqui, a criança de 8 anos aqui em casa, adora ficar em casa, mas já está chegando na fase do desespero por falta de outras crianças no dia a dia. vai chegar essa hora, né? Socialmente, eles vão sentindo muita falta. Se bem que no Canadá já estão voltando a fazer alguma atividade, pelo menos fora de casa, né? Eles Uhum. lá já estão fazendo alguma atividade fora, né? É. Tem que usar muito a criatividade também, né, Ângela? Pois é, agora criar depende, né, do recurso aí de cada um, né? Porque É, inventar mesmo, né? é. Olá, Betinho. Deixa eu puxar aqui mais uma pergunta. Agora, será que essa turma está sonhando muito? Porque uma coisa, eu acho interessante, quando eu falo de trabalho psíquico, o que eu andei e ando, e ouço todo mundo falando que andou sonhando, não está escrito Hum. assim. Porque é um jeito que a gente tem de trabalhar, né? Isso tudo que está Uhum. angustiando resulta num trabalho do sonho, né? Então todo mundo conta, nossa, sonhando com coisa que eu nem imaginava, com gente que eu nem lembrava mais, com fulano que já morreu, aquelas coisas todas, né? Então, E quem não é, sonha? Como é que faz? quem não sonha, supõe, se ou está tudo muito bem trabalhado, ou está tudo muito bem recalcado, né? É. Porque com certeza é uma hora que o sonho vem fazer o papel dele, que é muito importante, né? Você não sonha, Uhum. não, Luiz?
Sonho, sonho. Está resolvido, né? Sonho. Tem uns sonhos terríveis de vez em quando. Aqui, tem uma outra pergunta aqui. Ângela, você acredita que esse momento seja um momento de se reinventar profissionalmente? Acho que é a crisálida. Uhum. Uai, por que não, né? Porque se é uma hora de pensar, se é uma hora de rever, de refazer, né, inclusive de ver os limites, às vezes, do trabalho que estava sendo feito, né? Ou até de ser mesmo limitado com o trabalho que estava fazendo. É a hora. Eu nunca havia atendido online, né? Nunca. Assim, eu ouvia dizer, fulano atende pela internet, eu achava que no fim da picada, porque eu atendia presencialmente e acho que a presença do analista é importante, embora a presença do analista não é essa presença física, não é isso que a presença dele é através do trabalho dele, etc. Mas mesmo assim eu achava estranho, né? Assim, e resolvi, de fato, assim, era o recurso que eu tinha e que os meus pacientes que quiseram também tinham. Então, assim, eu acho que está funcionando, está sendo bom, né? Eu não vou sair de casa e não vou fazer isso enquanto não tiver uma definição, não é? De vacina, dessas coisas todas. Não, eu sou grupo de risco mesmo, né? Assim, então, vou ficar aqui. E tem funcionado, tem sido legal, tem sido bom. E claro que a presença, né, física, né, no consultório com a pessoa é de outro nível, né? Assim, eu acho. Tem um outro alcance, né? É outro alcance. Mas eu até botei lá no meu WhatsApp, botei lá, a vida exige mudanças. Estou atendendo online, né? A vida exige. Se a gente não se... Né? A Crisálida perguntou para isso. Eu acho que é um momento tão importante, né? Assim, inclusive para isso, para repensar um trabalho, né? O Rodrigo voltou a criança aqui e perguntou o que a criança de hoje ganhou ou perdeu nesse processo todo. O que você acha? Olha, eu acho que ela tem ganho. De novo, nós estamos sempre. A criança ela está sempre relacionada, né, à família, etc. Mas assim, ela está ganhando em contato, em proximidade, em intimidade, que muitas vezes não tinha, né? Ficava o dia inteiro. Quanta criança terceirizada, né, gente? Assim, é motorista, quem que leva, quem que busca, quem que, né, leva de uma aula para outra. Ela ganhou muito nisso. Ganha também nessa experiência, se os pais estiverem também trabalhando isso com eles, né? Até a experiência da perda, do limite, da dificuldade, de como é que a gente pode viver, às vezes, com menos confusão, com menos complicação. Isso tudo a criança ganha, eu acho. Agora, perde, o Rodrigo mesmo colocou isso, essa idade deles, né, de convívio social, gente, de correria, de rolar no chão, de sair correndo, né? De jogar bola, né, de apanhar, de bater, né? Isso tudo é importante, né? No caso dos mais velhos também, a Do convivência. adolescente também, né? Nossa, adolescência, eu imagino tanto que eles estão de telefone, de WhatsApp do diabo a quatro, mas mesmo assim não chega, né? Não tem o toque, né? Para essa meninada, né? Ô, Ângelo, nós estamos caminhando aqui para 1 hora, viu? Restam 2 minutos. 1 minuto e meio. Passa rápido, né? Você viu? A gente pode depois marcar uma outra, né? Aí, se você quiser deixar aí um abraço, uma mensagem para o pessoal, se quiser falar alguma coisa. A minha mensagem foi até alguma coisa que eu falei logo no princípio. Assim, primeiro, que a gente tem que levar em consideração o que se pode fazer, não é? Com com todos os limites que a gente se defronta com eles, né? Eu continuo achando mesmo que eu sou uma pessoa que brigo assim pela vida, que quero viver, por isso uso máscara, né? E essa toda. E
E que sou mesmo uma otimista inveterada. Então, assim, eu não vou ficar sonhando com o impossível, mas, assim, tenho a expectativa, né, de que a gente possa voltar a... 30 segundos, Uma Ângela. pergunta muito frequente é a história do novo normal, né? As pessoas ficam tão angustiadas porque fica tudo, tudo limitado, tudo difícil, que elas ficam doidas por uma outra norma, né? Tem o normal e tem o novo normal, mas assim,